Certinho? Nós vamos iniciar a escola e na semana passada nós fizemos uma introdução falando sobre a luz de Deus. E nós passamos por toda aquela situação de apresentação que os irmãos estranharam. Eu avisei no início que por mais que você leia a frase Deus é luz e nele não há treva nenhuma, que é 1 João 1,5, eu mostrei para os irmãos que o entendimento em si fica longe. Porque quando nós simplificamos alguma coisa, também o que nós vemos dela é simples. Quando você assume que você não tem o total entendimento, fica mais fácil para você buscá-lo. Porque se você banaliza, achando que é só aquilo que você está lendo, o trivial, o óbvio, você não busca saber a essência. E nós vimos, no decorrer dos versículos bíblicos, que há uma essência enorme nas Escrituras. Eu chamo de código, aquilo que o Espírito Santo revela, falando, exemplificando, mostrando como principal Deus como luz. E nós vimos também que a própria atuação de Deus como luz, ele se apresenta no perdão dos pecados e no arrependimento. A luz, ela funciona para nós, Ronaldo até comentou no domingo passado, como uma guia. Ou seja, então quando há trevas, as trevas continuam existindo, mas a luz, ela cria pontos, ou seja, como fala que a luz prevalece nas trevas, ou seja, as trevas não tem como engoli-la, não tem como tragá-la, não tem como dissipar, mas aonde há luz, há dissipação de trevas. Comentamos também do Salmo 119, se não me engano, não sei se é o versículo 25, não lembro muito bem, daqui, 105, isso mesmo. Ele lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E foi feita uma pergunta que durou muito tempo. Os irmãos depois conseguiram entender como a palavra podia ser luz. E nós observamos que, na verdade, a palavra é luz porque ela faz o que com o ser humano? O que ela incentiva? Para que ela serve? Para que ele tome que ação? Quem é que lembra? A luz funciona, a luz de Deus funciona para o caminho porque ela exerce uma ação no homem que faz com que o homem se movimente. Ou seja, não pare. Não pare. Nós vamos ver isso hoje. Eu vou pedir aos irmãos, eu peço aos irmãos que deixem a Bíblia aberta nos dois, deixa os dois marcados, os dois versículos de João e de Jeremias, lembra? Vocês marcaram então, João 12:35 e Jeremias 13:16. Vocês deixem se marcado, quem tem aquela fitinha nas escrituras, para ir e voltar. Se bem que inicialmente vamos ficar em João 12:35, mas vamos ler os dois primeiro. Nós vamos achar aí e vamos fazer a leitura de João 12, verso 35 primeiro. Eu pedi aos irmãos para os irmãos observarem bem e fazerem uma comparação dos dois. Porque parece que é uma repetição de Jeremias que Jesus está falando, mas tem uma diferença. E essa diferença tem um detalhe. Esse detalhe faz toda a diferença. Não dizendo que um versículo é diferente do outro, mas mostrando situações em que a luz exerce uma função diferente da outra. A Jeremias o que mesmo? Jeremias 13:16. Nós vamos ler primeiro João. Acharam? A minha Bíblia tem duas fitinhas, então fica fácil. Pelo menos dois versículos, um e outro. Todo mundo espera todo mundo achar? Achou, Beth? Então, o Joyce, lê pra gente o João 12, verso 35. Bem pausadinho, vai lendo. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem.
E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Agora, irmã Elizabeth, lê Jeremias 13:16. 13. Jeremias 13:16, que é o segundo versículo. Mantenham de João na cabeça, que vocês vão ler, se vocês vão observar. 13:16. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Certo, volta lá para João, pode voltar para João. Mas se puderem, mantenham a essência do versículo na mente. Quando nós chegamos a fazer a leitura desse versículo ainda no estudo passado, lembra? No finalzinho, mas nós não entramos nos detalhes, porque para que nós pudéssemos fazer essa comparação. Mas nós falamos sobre o versículo 20 em diante, que o título da Bíblia dos Irmãos está assim, não sei, qual é o título que está aí? O título que a Sociedade Bíblica coloca? Não, de João 12:20. Em cima está aqui. Alguns gregos desejam ver a Jesus. Todo mundo tem isso? Sim. Então, nós comentamos que esses gregos eram helenistas. O helenismo era como se fosse assim, falar sobre dinheiro. Você pode falar de uma forma boa e sadia, não é isso? E pode falar de uma forma totalmente maligna. Você pode fazer um uso bom e pode fazer um uso mau, mas continua sendo dinheiro. O helenista, ele estava acompanhando a época. Era uma época em que o Império Romano conquistava as nações e fazia uma extensão do seu reino, que é o Império. Quando os gregos eles divulgaram a sua sabedoria, eles estavam escravizados. Roma havia, como tem um nome, império, na verdade tinha criado um domínio sobre os gregos, mas os gregos desprezavam os romanos. Os gregos, mesmo escravizados, olhavam para o romano com nojo, achavam pessoas burras. Não estavam longe da verdade, não. Eles continuavam mantendo a sua sobriedade intelectual, os gregos, a sua sobriedade intelectual e a sua, vamos colocar assim, a sua assumição com relação à sabedoria. Ou seja, eles falavam assim, podemos estar escravizados, mas seremos mais inteligentes que os romanos sempre. Só que isso aí também não era verdade, né? Não era verdade porque você pode ter toda a sabedoria do mundo, se alguém te escraviza, ele foi mais alto que você. A tua sabedoria não serviu para nada. Ou seja, era muito boa enquanto estava servindo de afago para o seu ego. Mas a partir do momento que você vê um povo que não tem tanta inteligência, não se preocupa com filosofia, não se preocupa de entender como funciona a vida, mas sabe e entende de guerra, sabe e entende sobre domínio, chega para os gregos e os domina. E o grego fica preso. Pela força. Isso. Pela força. Utiliza a força e vai e domina o grego. O grego continua, né? Como eu falei, continua com a sua moral, não, com a sua dignidade intacta. Ou seja, nós continuamos sendo um povo inteligente, um povo que sabe observar as questões filosóficas, as questões relativas à vida. O judeu não era diferente. O povo judeu foi escravizado por Roma, quer dizer, dominado por Roma, mas eles continuavam tendo a liberdade de culto. Claro, de vez em quando Herodes, como Herodes mandou matar um bocado de gente, mandou matar os infantes por causa da profecia de Cristo, que dizia ser um rei, e ele não queria perder o lugar dele. Então, mas ainda assim tinha liberdade. O que aconteceu que quando Roma deu essa liberdade, entendam bem, irmãos, eu quero que os irmãos entendam o que vai ser falado agora. Prestem bem atenção. Hoje, nós
entre aspas, somos obrigados a nos adaptarmos com o que o mundo oferece, porque o que o mundo oferece virou lei. Entendam bem, aquilo que nós podíamos abominar, hoje nós já não podemos, eu não quero entrar em detalhes, porque o que se pensava com relação ao pecado e ao erro virou uma obrigação, ou seja, virou lei, você não pode mais duvidar ou questionar. Na época dos judeus, essa liberdade de culto que existia, presta atenção, não era uma liberdade, na verdade. Eles permitiam que você continuasse a cultuar a Deus. Então, isso aconteceu? O povo, o sinédrio, os religiosos da época que guiavam o povo, que Jesus os acusou de quererem se sentar em que cadeira? Hein? Não. Em que? Na de Moisés. Ou seja, degradou Moisés ao nível mais baixo, ou seja, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus, ou seja, na autoridade que eles dizem vir de Deus, quando não vinha, eles dominavam o povo. O judeu, o sinédrio, a estirpe religiosa, tinha autoridade, sabia? Tinha autoridade com relação a Roma. Eles mandavam até alguns soldados. Eles tinham ordem, sabe por quê? Por quê? Porque havia um cunho político. Os irmãos vão pensar assim, por que o Gero está falando tudo isso? Para entender o que Jesus respondeu. Ele tinha uma visão assim política, ou seja, nós podemos ser o povo de Deus, mas dependemos de como se diz? De amenizarmos a situação, criarmos um ecletismo entre uma situação e outra para que possamos continuar com a nossa autoridade. É diferente de hoje? Preste bem atenção. É diferente de hoje. A liderança religiosa se submete porque se sente dependente desse poder que está aqui. Desse poder que Paulo condenou, que se chama potestades. As potestades das regiões celestiais, né? Nas regiões espirituais, nas regiões da maldade. Ou seja, essas potestades trabalhavam na mesma época com Roma e com os gregos. O que acontece é que eles foram seduzidos e começaram a misturar essas coisas. Eles começaram a misturar assim, olha, tem coisa interessante com os gregos. Vai comparando com os dias de hoje. Hoje em dia, você já não consegue mais lembrar. Olha que interessante. Se você se pegar como cristão hoje e você realmente não vigiou o tempo todo da sua vida, você vai conseguir perder a referência. O que eu sou? Porque daqui a pouco, essa mistura começa a se fazer certa. Você faz referência bíblica? Não, você faz referência da sua vida. Do dia que você se arrependeu dos seus pecados. Esse engano, o helenista praticava. Ou seja, ele olhava o que era bom da cultura grega e absorvia para ele. O grego olhava o que era bom da cultura judaica, dos israelenses, do povo hebreu, e pegava para ele. Então, o que acontece? Ele assumiu o título de que também era um judeu. E o judeu assumiu o título que também era um sábio grego. Mas ambos estavam corrompendo aquilo que eles pensavam. Essa palavra helenista no início foi dada só aos povos que assumiam a posição política grega. Mas mais tarde, quando foi chegando para a época de Jesus, um helenista era chamada a pessoa que dizia assim, o Deus vivo, mas ele era helenista. Quando buscava nele, ele tinha fragmentos e detalhes da cultura grega, ou seja, acreditava em muitas coisas que eles falavam, as filosofias deles que eram puramente heresias. Então, esse povo grego se apresentou, esses gregos que foram adorar nisso, que nós lemos na semana passada, eles foram no dia da festa adorar, e falaram assim, nós queremos ver Jesus. Eles perguntaram, como quem fala assim, nós queremos ver o sábio, o homem sábio. Aí entra o perigo. Olha só, eu vou repetir o versículo que a Joyce leu. Ó. Não vou ler o contexto não. Ó, disse depois Jesus. 2 pontos. Lê, Joyce. Só o comecinho, vai. Ainda por um pouco, a luz está convosco. Isso, olha só. Vocês ainda têm luz. Apesar de todo esse afogamento cultural, vocês ainda possuem luz. E eu quero chamar a atenção agora, voltando, porque nós aprendemos semana passada.
Quando a Bíblia fala lâmpada, não era uma lâmpada, uma lamparina ou alguma coisa com azeite. Muitas vezes era uma tocha, um feixe, que eles guardavam o azeite num recipiente, umedeciam alguns panos e tiravam e enrolavam de novo na tocha. Isso era chamado de lâmpada. Não era propriamente dito um reservatório de azeite com uma lamparina, não era isso. Mas a tradução é para lâmpada. A mesma tradução de lâmpada era a tradução para feixes. Eles mantinham o fogo aceso o tempo todo. Já viu em filmes que aquele fogo não se apaga? Já viu? Não consome, rapaz. A pessoa entra na caverna e o fogo está pegando ele, mas na verdade eles... Castela, né? Isso, mas eles enrolavam, era assim, fazia substituição, botavam, como o azeite não inflama na hora, assim, não explode como a gasolina, ele é comburente, eles iam e enrolavam mais um feixe de trapo, de pano, umedecido no combustível para manter o fogo e ir embora. Quando Jesus fala assim, olha, vocês ainda têm luz. Vocês ainda possuem luz. Aproveitem essa luz para continuar o quê? Andando, seguindo. Isso, Sandra. Só que é ruim de entender isso. Olha, eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. É a hora de perceber se você e eu temos a luz de Cristo na nossa vida. Porque a luz de Cristo é enfrentadora. Ela por aparentemente menor que seja, e você ainda tem, ela é para fazer com que você se livre do engano. Você continue caminhando, e você está vendo aqui, Isaías, o primeiro texto de Isaías que nós lemos na semana passada, que foi 2:5, diz assim: andai na luz do Senhor. Andai, aproveita que Ele está iluminando, mas em volta de você são trevas. O que está acontecendo com o povo que diz povo de Deus? Eles estão observando as trevas e estão fazendo isso aqui, ó. Estão achando que podem caminhar nas trevas e só não tem tanta dificuldade não. Aqui nas trevas é até mais confortável para a gente. Porque andar na luz requer equilíbrio, andar na luz requer sobriedade, andar na luz requer visão do que você quer, ou seja, a luz revela a intenção do teu coração. Eu quero prosseguir para o reino de Deus. E até que ponto, no mundo que nós estamos vivendo, nós vamos viver mascarando a luz? Eu penso nisso. Ô Joyce, lê o versículo todo até o... Vai lendo, vou pedir você parar, vai. Eu começo o versículo de novo. Disse depois Jesus. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai quanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Isso, pronto. Então, vamos observar aqui, vamos fazer um apanhado aqui. O que significa? Não que seja uma resposta única, mas o que vocês entendem para que as trevas não vos apanhem? Caminhe, não é isso? Continue andando enquanto vocês têm luz, para que as trevas não vos apanhem. Na semana passada nós fizemos um comentário sobre isso. Como se você não olhasse nem para a direita nem para a esquerda. Assim. Mas entre isso, mas o que Jesus quis dizer com as trevas não vos apanhem? Para que ela não vos engane. Seduz. Pensa nas trevas. Isso, mas só pensa nas trevas. Desviado. Olha só, a luz não está iluminando você? Pensa nas trevas, está em volta, as trevas estão em volta. Já viu escuridão que parece que você toca na escuridão? Porque eu já vi isso uma vez num blackout que teve aqui no Rio de Janeiro, e nem tinha luz, ficou tão escuro, que eu falei assim, rapaz, parece que tem é denso, parece que você pode pegar, palpar as trevas. Quando fala apanhar, dá a impressão de que a luz está acabando e as trevas estão tomando conta. Aproveita para sair das trevas, para alcançar o dia perfeito, que é o caminho do justo, lembra? Que o caminho do justo é esse. Se você se acha justo, saiba que você deve caminhar na luz, para que seja como a luz da aurora, alcança o dia e vira dia perfeito. E comentamos também que depois começa tudo de novo, não é isso? Vem a noite, a luz te guia, e isso simboliza o caminho do servo de Deus, do temente a Deus, do arrependido para o reino de Deus. É como se fosse um tempo previsto, exemplo.
Ó, você não pode perder nenhum momento, porque na perda... Essa palavra é importante. Perder nenhum momento. Guarda isso. Continua. Porque você tem um caminhar. Esse caminhar está condicionado a você saber para onde você vai e não ficar desperdiçando tempo. Porque vai chegar um determinado momento que você já tinha que estar em tal lugar. Isso. Então, preste bastante atenção nessa frase que o Luciano falou. Perda de tempo. Mas a frase é assim, estou perdendo meu tempo. Às vezes a gente fala que está perdendo tempo para perder tempo com outra coisa. Entendeu? Perdi meu tempo. O que você vai fazer com o teu tempo? Lembre-se disso. Você quer dizer, Sandro, então que na verdade a pessoa tem uma meta, ela tem um alvo. Sim, que está com uma ampuletazinha caindo, areiazinha, ou seja... o tempo está passando. Isso. Olha só. Abre Mateus, nós vamos continuar em João. Abre Mateus 25. Deixa aberto em Mateus 25. Quando Jesus fala assim, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, então continue andando para que tenhas luz, para que as trevas não nos apanhem. O que ele fez? Essa frase está denotando o quê? Um quê? Que tipo de conselho ele está dando? Cuidado. Hein? Cuidado. Cuidado. Então, na verdade, está exortando você a ter o quê? Uma palavra... Atenção. Atenção, sim. É atenção. Quase sinônimo. Vigilância. Vigilância está lá, mas tem uma palavra própria para isso que a Bíblia fala. Ela chama você de que você tem aquilo que a serpente tem. Astúcia. Qual é a palavra? Fala assim, ó, sede manso como a pomba. Astuto como uma serpente. Prudente. Prudência. Prudência. Ele está exortando, ó, tens prudência. Vocês são responsáveis por caminhar naquilo que vocês professaram. Ou seja, abriu os olhos, iluminou e falou assim, eu quero esse reino. O estudo todo de arrependimento que nós temos aqui, eu desejo esse reino, então caminhe. O tempo todo. Tem um trecho de Isaías, não me recordo agora o capítulo, mas que eu comentei muito com a Joyce. Quando você estiver titubeando e fraco, ouvirás uma voz atrás de ti. Não é isso? Já se diz? Se não me engano, capítulo 30, por ali. Fala assim, este é o caminho, andai por ele. Então nós estamos sempre sendo resguardados por Deus, mas somos resguardados e protegidos quando andamos aonde? Na luz. Entendeu? O que Jesus falou? Ele falou assim, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Isso é culpa de Deus? Ou seja, quem anda nas trevas, quem escolheu andar nas trevas, não tem ideia de onde está indo, mas ele acha que ele está indo certo. Ele está indo certo. Há caminhos que para o homem parecem o quê? Bons. Mas o seu fim dá em morte. E às vezes você pensa que as trevas é algum tipo de luz. Esse é o problema, porque quando nós falamos em trevas, não tem como você dizer, o discernimento é de Deus, e não assim, aquilo muitas vezes que é trevas, e nós vamos ver aqui, tem a ver com que nós decidimos que é luz ou que é trevas. Vai, fala assim. Eu lembrei do trecho lá de, se não me engano, em Gálatas, falando que não existe alguém livre. Ou você vai ser escravo do Senhor, Isso aí. ou você vai ser escravo do pecado. Escravo do seu Senhor, não importa qual o Senhor seja, você confia que o Senhor está te guiando. É Isso. O Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, por você crer nele, você anda confiante que está indo para o alvo. Quem está no mundo também está confiante que está seguindo o caminho certo. Só que o Senhor dele, por ser alguém que está querendo confundi-lo, coloca ele num loop eterno. Ou seja, segue sempre à esquerda, esquerda. Orientação. Quer dizer, de uma forma ou de outra você vai ter orientação. Isso, você vai ter que confiar se você está indo pelo caminho certo, independente do seu Senhor. Nós confiamos que o Senhor está nos guiando para Ele próprio. Isso. E no final das contas, o fato de você estar insatisfeito ou curioso com outros caminhos faz com que você atende, tipo a mulher de Ló, mas lá era tão bom. Lá tinha minha vida, eu estava lá. Então assim, é como se fosse... Lembra, irmão, da mulher de Ló? Olha, A pegada... foi bom tocar nesse assunto, porque nós vamos ler Mateus. Olha só, quando foi dado um aviso para Ló, foi dado um aviso para ele sair ainda quando estava anoitecendo. Lembra disso? Não tinha mais tempo. Isso. Aí ele falou, não, foi de manhã a gente vê a turma que ia se salvar.
antes da noite era superior à que foi salva pela manhã. Porque pela manhã os genros não foram salvos, somente ele que saiu da cidade, com a mulher que também, infelizmente, pereceu no meio do caminho, e 2 filhas. E outra coisa, é uma visão catastrófica, explodia tudo à sua volta, e quando ele tentava ir para a cidade vizinha, explodia aquela cidade vizinha também. Ou seja, o juízo de Deus é isso. Vai haver um tempo em que não haverá luz, ainda que você queira, eu quero luz, não vai ter. Não vai ter, por isso que ele diz, olha, enquanto vocês têm luz, caminhem na luz. Caminhe o tempo todo, o Senhor será convosco. Agora vamos ver, se ele está falando de prudência, observe o que diz Mateus 25. Qual o título que está aí, irmã Elizabeth? O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Todo mundo conhece a parábola das 10 virgens. Mas eu desafio, não estou dizendo que você não entende tudo, eu desafio a dissecar e tentar dizer o que essa parábola diz. Essa parábola confirma o que Jesus está dizendo da luz. Porque o pessoal pega assim, já vi até representação teatral, o Santos já viu, né? As pessoas com a lamparina, e daqui a pouco as 5 não estavam com a lamparina. Mas, vem cá, qual o sentido da parábola? Alguém já parou para pensar? Eram 10 virgens que esperavam o noivo. Eu já falei que essa obviedade, ela funciona tirando o nosso entendimento. É como você querer repetir o versículo de novo. Deus amou o mundo de tal maneira. O que significa? Significa que Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe? Você não consegue explicar, você não conhece a essência, então isso não está no teu coração. Porque aquele que caminha para aquilo que ele crê, ele sabe o quê? Discernir. Ele sabe por que ele deixou as trevas para a luz. Ele tem certeza, eu deixei as trevas e caminho na luz por causa disso. Então vamos ler. O Silvio vai dando para a gente o versículo até o mundo da parábola, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Por que elas precisavam de lâmpadas? Lembra que lâmpada era a tocha, a iluminação da época. Olha o versículo, o que elas fizeram? Era um noivo que estava vindo para elas? Não. A Bíblia está dizendo aqui que elas saíram ao encontro. Então, com certeza, precisavam de iluminação. Não era o mesmo local, era outro local, a parábola está dizendo. Então, a Bíblia diz assim, saíram ao encontro. Continua, Silvio. Guarda isso aí, saíram ao encontro do esposo, ou seja, caminharam, exerceram uma ação, ou seja, saíram do local. Vai. As loucas... Não, 2. Não, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, quantos objetos elas estavam carregando? A botija com azeite. Isso. A lâmpada. A tocha. Isso aí. Então, esses 2. Um dependia do outro. Sim. Ou seja, o azeite, a prudente falou assim, olha, eu vou ter que encontrar um noivo. Talvez eu precise de luz. Eu vou ter que caminhar um caminho para que eu tenha certeza de como é. A Bíblia fala que 5 delas eram tolas e subestimaram a situação. Mas elas eram as mesmas coisas, uma com a outra. Todas eram cristãs. Todas eram pessoas religiosas. Estou passando para o dia de hoje. Todas professavam, eu conheço o Senhor. Deus, se não fosse Deus na minha vida. Só que 5 delas agiram diferente. Isso aí não tem necessidade não. Porque ele está demorando a vir. Não é nem só isso. Imagina o peso extra que ele tem que levar. Não precisa. Isso, ninguém quer ter cuidado, Sandro. O cuidado incomoda. A vigilância incomoda. É mais fácil você se deixar levar. Como diz o profeta mundano, deixa a vida me levar, ou seja, vou conforme a onda vai me levando. Esse é o abismo. Essas 5 virgens, elas não acreditaram que a ação teria que ser das outras 5. Porque no versículo 4, repete, Silvia. Não, perdão, o 3. As loucas,
tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. Mas elas estavam consigo. com luz? Sim, sim. Entenderam agora? Elas estavam com luz. Gente, pega bem, começa a levar o pensamento para a sua vida e a minha, a nossa vida. Nós tínhamos luz. Nós começamos certo. Eu estou fazendo alegorizando. Nós começamos tudo certo. O que aconteceu? O que aconteceu que você não foi prudente. Durante o tempo que você assumiu o desejo da salvação da tua alma, você... Entra naquilo que ele falou, um momento, né? Isso, então, desde o momento que você se arrependeu dos seus caminhos, sabe aquele amor inicial, aquela coisa, aquele choro, isso, aquilo é verdadeiro porque é naquele momento. O que acontece é isso aqui, ó, o 5, olha só o que acontece, o 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aí, olha bem, o que quer dizer isso? Não, o que está dizendo? Que simbolismo é esse? Demorou. Isso. Mas então, o que quer dizer com relação a minha vida? Eu comecei com uma lâmpada, com uma luz, me iluminando o caminho. No meio do caminho, eu dormi. Caiu. Não, dormi. Ai. Por quê? O que me causou sono? Fala uma coisa que causa sono. Conversa chata. Vamos lá, vamos falar. Conversa chata, papo furado, mas o quê? Filme ruim. Calor. Não, causa sono. Você não aguenta, você lê a Bíblia, como dá sono, cara. A pessoa pega a Bíblia, só fala amém de manhã. Entendeu? Bota a cara nas escrituras e de manhã, amém. Pronto, eu sei que você a noite toda com a cara na Bíblia. Entenda bem, as coisas quando não nos interessam nos dá sono. Nós perdemos o interesse. Você começa a palavra, você tem ela assim como preciosa com o tempo. Você começa a notar que aquela preciosidade, você sabe que está faltando em você, mas você não consegue mais recuperá-la. Sabe por quê? Porque você dormiu e teve um motivo para você dormir. A salvação, quando nós cremos e a recebemos na nossa vida, ela é imediata. O resultado dela é imediato. Não. Aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Toma sua Negue-se cruz. sim. Negue-se a si mesmo Toma sua cruz. e siga-me. Vai embora. Tome a sua cruz, ou seja, todas as intempéries da tua vida, você continua seguindo. No meio do caminho, as facilidades, o sincretismo religioso, aquela mistura com os gregos e o grego com o judeu, faz com que a coisa fique mais fácil. Lembra, semana passada, Alessandro, que você comentou isso? As coisas ficam fáceis. Ou seja, eu torno viver nas trevas uma coisa melhor. O que acontece é que, enquanto eu estava andando com luz, eu não reparei que a luz era importante. Aí, quando as trevas me pegaram, eu não vi mais o quê? Eu não consegui discernir o quê? O caminho. Não o caminho, mas... A luz das Então, se eu não... Isso aí, mas eu não consegui mais discernir. Eu estou em trevas ou eu estou em luz? Eu sei que eu estou caminhando, mas na verdade a Bíblia fala que aquele que caminha nas trevas não sabe para onde está indo. E não sabe para onde está indo é condenação. Não sabe para onde está indo porque existe o caminho. É definitivo. Então, continua lendo, Silvia. Você parou no 5. E está dando esposo, adormeceram, ficaram sonolentas e dormiram. O 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair e ir ao encontro. Continua. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas Ó. lâmpadas. Acho que todas dormiram. Isso é interessante demais. Todas dormiram por demorar a chegada. Mas o que aconteceu? Todas elas, quando levantaram, o ímpeto foi o quê? A primeira ação, todas elas, as 10. Fazer o quê? Preparar as lâmpadas. Preparar as lâmpadas. O que aconteceu? Não tinha azeite. 5. Não temos como alimentar mais a luz. Irmãos, se vocês se aprofundarem nisso, vão ver o seguinte. É como alguém falar assim, meu Deus, como eu saio desse caminho?
onde eu fui, como eu cheguei até aqui, olha só, eu fui totalmente imprudente na minha vida. Eu deixei com que as coisas me convencessem, eu me deixei seduzir pelo que meus olhos viram, eu me deixei levar pelo conselho dos ímpios que falam que nada, rapaz, isso aí não vai acontecer, Jesus não vai voltar, você não existe salvação da alma. Todas as pessoas estão praticando isso, todos que eu digo assim, a maioria, elas estão silenciadas, elas estão anestesiadas pelo que elas estão ouvindo. Você dá mais atenção ao que você ouve, seja de onde for a fonte, do que você lê que está na tua mão. O que você lê fala assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não é isso? No entanto, você vê o seguinte, você tem que correr atrás da tua vida, você não pode também ficar assim não. Você tem que verificar que, olha, Deus é assim, eu sei que Deus é bom na tua vida, Elizabeth, mas você tem que tomar cuidado. Você tem que ver como é que vai ficar essa situação. Quando literalmente o Senhor fala assim, eu cuidarei de vós. Vocês acham que a promessa do Senhor, quando fala assim, não há ninguém que tenha largado tudo por amor do meu nome, que não receba 100 vezes mais, não é em lucro não, irmãos, nessa terra, no que ele abandonou a família, ou seja, não abandonar a família, mas que ele perdeu, muitas vezes ele perde, por causa desse caminho que ele está trilhando, e no porvir a vida eterna. Então, como nós podemos ser hipócritas? Que nível é esse de hipocrisia? Que nós pronunciamos uma situação e vivemos outra. A total falta de confiança no Senhor. Porque a confiança não está na resolução de problemas. Está na tua iluminação. Ou seja, Sandro, você tem um infortúnio, está acontecendo uma situação muito negativa na sua vida. Ainda assim você tem luz. Porque a luz é para você prosseguir o caminho. Não importa o que esteja acontecendo, você prosseguir. Prosseguir e prosseguir. Então... Não, 7 de novo. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Certo. Agora vem o fatídico, vai. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ué, como pode ser isso? Se todas estavam dormindo, por que umas estavam preparadas e outras não? Assim, olha só. Elas dormiram. Onde está a diferença de que 5 se deram bem e 5 não? Observe bem desde que vocês começaram a ler. As que se deram bem, elas dormiram também, mas acordaram e tinham o quê? Azeite. Quando foi que elas adquiriram o azeite? Lá no início. No início. Não deixaram de levar. Irmãos, nós podemos tosquenejar e adormecer, mas deve existir no nosso coração constantemente a luz. Ou seja, eu vou me preparar, porque essas coisas que eu estou achando até bom agora, isso vai passar. Ela se prepara. Essas amizades, essa coisa toda da minha volta, isso vai passar. E quando passar, elas vão falar para mim, tchau, se vira. A pergunta foi o seguinte, que a Silvia deu. As loucas disseram aos prudentes, dá-nos do vosso azeite, não é isso? Para que as nossas lâmpadas se apagam. Ainda estava acesa. Elas se apagam. Ou seja, não foram alimentadas com a tirinha com azeite. Para a luz permanecer, para conseguir chegar até o noivo. Qual foi o conselho das prudentes? Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Vai lá, volta o caminho todo e compra. Vai aos que vendem. Mas elas estavam com a lâmpada apagada, de uma forma ou de outra teriam que se locomover. E fizeram isso. Mas quando voltaram, era tarde demais. O que exemplifica isso? Já que Jesus queria dar a lição que o reino de Deus é semelhante a isso. Compara uma coisa com a outra. Compara as 5 com as outras 5. Irmã Elizabeth, por que as 5? Pensa bem. Por que as 5 pediram, as 5 loucas pediram um pouco da luz que tinha, pediram a divisão, ou seja, dá um pouco do azeite. E a resposta foi, olha, não podemos arriscar. Elas não falaram não.
pode ser que quando nós dividirmos esse azeite, nós, ambas, eu e você, fiquemos sem luz no meio do caminho. O que a parábola está tentando mostrar? Preste bem atenção, examina com calma a parábola. Elas pediram. Pensa se vocês lembram alguma coisa que Jesus falou sobre o fim dos tempos. Está lá em, se não me engano, em Lucas 28, que diz que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, os homens desmaiarão, não é isso? Somente pelo rugido das águas. Ficarão assustados. Quando todas essas coisas acontecerem, o que você faz? Tu está curvado e faz o quê? Que a Bíblia fala. Ora bem, quando todas essas coisas acontecerem, vocês, eu ordeno vocês, exultai. Exultai, ou seja, acerta a coluna, porque a vossa redenção se aproxima, ou seja, aquilo que vocês esperaram, mesmo nas fraquezas de vocês, está acontecendo. E aí, continuando o texto de Lucas, fala assim, ó, olhai por vós mesmos, para que aquele dia não vos pegue de quê? Improviso, não é isso? Surpresa, não é isso? Não é isso que diz? De surpresa, e vocês sejam pegos em toda sorte de glutonaria, bebedeira e todas as concupiscências desse mundo. Compara com a situação das virgens. Agora, qual foi o motivo delas pedirem emprestado? Não dá a entender de que meu desespero tomou conta da minha vida, eu não consigo mais sair. Então, quando eu ouço qualquer coisa, na verdade, eu ouvi aquilo o tempo todo. Talvez as sábias falaram só, olha, é melhor vocês pegarem azeite. Não, isso não vai acontecer nada, não. Não, vem lá no início, a gente tem que comprar azeite, vocês não vão querer não. Isso, não precisa. não precisa, isso aí. O caminho é longo, vocês têm certeza, a gente não quer não. Porque estava As coisas acesa. negligentes. Isso, então, a negligência, e isso acontece na nossa vida. A negligência nos acompanha. Olha, irmãos, as coisas que nos cercam, não tem coisa pior para a convivência nesse mundo. Má conversação. A aparência de bondade de quem nunca conheceu o Senhor. Entenda bem, irmãos, olha só. Eu não quero julgar a pessoa. Eu quero julgar o que está por trás da pessoa. Ou seja, como uma pessoa que convive comigo, que não conhece a luz de Cristo, jamais se interessou pela luz de Cristo, ela possa me aconselhar. Eu estou dizendo, não que as pessoas recebam o conselho de mundo, eu estou dizendo assim, ela possa se colocar numa posição de que eu sinta vontade de ter a posição dela. O que acontece é que quando as trevas tomam conta, nós sentimos o desejo. Lembra que os gregos tinham vontade de praticar o que o judeu praticava e o judeu praticava o que o grego praticava? Em vez da luz influenciar as trevas influenciavam Isso, a luz. ou seja, então o que você faz? Você começa a caminhar para essa situação. E quando, como a Silvia leu ali, as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Leu 10, Silvia. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Continua. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Olha só. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então vigiai, que quer dizer o quê? Ouvir só a palavra, vigiai. Que ação ele está mandando você ter? Baseado no que nós lemos aqui de João e aqui de Mateus. Seja prudente. Não, então, isso. E essa prudência, você tem que fazer o quê dessa prudência? Vai ser prudente porque você vai ter que fazer o quê? Qual é a tua ação? Vai continuar caminhando. Com o quê? Com a luz. Com a luz. Como é que você pode evitar de que falte o azeite? Dando a devida importância a ele. Alimentando ele. Qual é a coisa mais importante da nossa vida? A palavra. Não, devia ser. Aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o quê? Seu coração. Quando fala seu coração, não é todo o seu empenho da sua vida? Não é isso? Tem gente que tem pessoas que o tesouro dele é qualquer outra coisa. Sabe? Ou seja, ele se empenha por uma coisa que tem a ver com esse mundo. Mas na verdade, vai chegar o fim. A Joyce entende isso que eu estou falando, porque nós comentamos muito isso. Vai chegar o fim e a única coisa que vai restar em você é a lembrança de não ter se preocupado de alimentar a sua luz. Não ter se preocupado.
Você sabe o que as trevas fazem com as pessoas? As trevas, pense bem em todos os seres das trevas, tanto pessoas como seres espirituais, não importa. No momento exato, irmã Elizabeth, que você está afundada pelas suas escolhas, eles fazem assim, ó. Sabe qual é a acusação para você? Você escolheu esse caminho, como nós mostramos para você não. Ninguém te obrigou a trilhar esse caminho. O Senhor falou com você, prossegue, mas você escolheu ouvir outros. Ouvir. Por quê? Porque o sono bateu. E o sono bateu? Sim, todos caem no sono. Mas não são prudentes alguns. Ou seja, não acordam sabendo assim, não, mas eu ainda tenho a luz de Cristo na minha vida. Ou seja, não vou deixar isso me tragar. Não tem essa segurança. Olha só, você leu, já terminou nesse vídeo, já depois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora compara com Efésios 5, capítulo 5. Efésios capítulo 5. Espera aí. Efésios. Eu escolhi o versículo aqui, peraí. Irmã Elizabeth, lê o 8, o 11, o 8 e o 11. Emenda um no outro. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vai emendar com... Não, emenda com 11 logo. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Que diferença tem aí? Olha só, está dando um conselho. Sandro, não se comunica com as obras das trevas. Tá bom, você pode ficar sem se comunicar. Ó, não estou falando com as trevas, não. O que o versículo está determinando aí? Condenai-os, ou seja, isso aqui é maligno para mim. Isso é maligno. Essa é a sobriedade que está sendo explicada na parábola das 10 virgens. A sobriedade, eu sei. Eu posso ter dormido por um tempo, mas eu sei que isso aqui não é o meu lugar. Não foi para isso que o Senhor me chamou. A herança do reino não tem a ver com esse caminho que está sendo proposto para mim. Que está fazendo com que eu seja seduzido a trilhar por ele. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Está vendo que a ação está sempre presente quando fala da luz? Andai. Andai o tempo todo, caminho. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Agora, continua, Beth, o versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu Não, que... 14, isso mesmo, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Continua. Portanto, vede prudentemente como andais, não como neste, mas como sábio. Olha aí, tá vendo? Não como louco, com as nécias, não é isso? Vede prudentemente como andais. Qual o conselho que Paulo está dando para a igreja? Quando ele fala isso, olha bem, vou repetir aqui, que a irmã Beth leu. Portanto, vede prudentemente como andais. Como prudência significa cuidado, não é isso? Observação, não é isso? Vede como vocês estão andando. A exortação é para quê, Joyce? Ó, vede prudentemente como você está andando, Joyce. Aqui ele está te exortando. A observar o quê? Suas ações, seu caminho. Ou seja, aquilo que aparentemente tem uma leve aparência de certo, mas não é. Porque o que você leu antes, irmã Elizabeth, diz assim, desperta, ó tu, 14. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que é esclarecerá? Te iluminará, te Isso aí. dará certeza. Isso aí. Levanta daquele, lembra daquela que estava dormindo? Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, ou seja, no meio de todas as pessoas que estão dormindo, e Cristo será a tua luz. Ele vai te guiar, mas para isso. Discernimento. Né? Isso, mas para isso tem que ter o quê? Dentro do coração, eu tenho que ter no coração o quê? De todo. Né? Não, eu tenho
eu tenho que ter no coração um quê com relação à salvação? Esperança. Antes de esperança. Para ter esperança eu tenho que desejar. E desejar uma coisa, até no pecado é assim. Até no pecado, você deseja o pecado, você tem que fazer uma escolha. Você, quando quer muito aquilo que é pecaminoso, dentro de você, a perversidade do teu coração, você já fez uma escolha. Você já escolheu. Com a salvação mesmo, isso é uma coisa. Eu desejo. Aí, continuando. Leu 15, Beth. E o 16, e emenda com o 16, vai. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Lembra o que você falou? É aí que eu queria chegar. Remindo o tempo, aproveite todo. O que você falou, Sandro, antes? Você falou de situações de você. É que não é apenas o fato de você andar, existe um tempo que você não pode desperdiçar, que você não pode deixar de observar. Remindo o tempo, O meu tempo é usar bem o tempo? Não é. Aí que está o negócio, as pessoas ensinam isso. Remir o tempo, ó, faça bom uso do teu tempo, mas isso é capcioso. Eu posso fazer bom uso do meu tempo porque eu acho bom, é isso? Ele fala assim, aproveite todas as chances que você tem de prosseguir, assim, não dá moleza, ou seja, não titubeie no caminho, aproveita a oportunidade que você está tendo para caminhar, ou seja, leva azeite enquanto é tempo, porque você vai Você precisar. vai lembrar do filho pródigo? Ele, em determinado momento, achou que a vida dele estava, assim, fora daquilo que ele poderia usar de prazer. Então ele falou o seguinte, olha, eu quero gastar a minha vida naquilo que me dá prazer. E ele saiu. Em um determinado momento ele se encontrou numa situação que ele já não tinha mais como sair, ele se lembrou do pai dele. Quando ele se lembra do pai dele, ele vai e pensa assim, olha, eu vou voltar lá e quem sabe o meu pai não aceita de volta. No entanto, imagina hoje o Senhor falando o seguinte, olha, não tem nem mais esse tempo. Isso. Nem esse tempo não tem mais. Não tem, isso aí. Ou seja, mas para ele, para o filho pródigo teve, porque na verdade quando ele desejou voltar, ele desejou voltar a mesma coisa? Não, ainda como escravo. Mas entenda bem, já pensou, Beth? Se nós nos diminuirmos na nossa vida, Silvia, Joyce, o Ronaldo, Alessandro, vamos supor que os nossos erros do caminho nos fizeram diminuir tanto moralmente dentro de nós, que nós já não nos consideramos o cristão que nós começamos, sabe, ao nosso ver. Mas nós lembramos o que é o seguinte, mas o Senhor pode me aceitar mesmo menor. Ou seja, ainda que o Senhor corte todo e qualquer benefício que Ele tinha designado na minha vida, porque eu estraguei tudo, pelo menos Ele me recebe. Ele me recebe como um arrependido. A exortação de João, que nós lemos, é para que você tenha o quê? Prudência, não é isso? Jesus falou, prudência. Agora, o que nós lemos aqui, Paulo fala assim, ó, vede prudentemente como andais, não como necios, ou seja, como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, aproveitando as oportunidades, porque você só vai passar por situações ruins. Daí aquela pergunta, né? É necessário passar por isso, né? É necessário? E se eu falar que a Bíblia fala necessário é? Paulo, quando pregava em Atos dos Apóstolos, e ganhou um grupo de gente, Paulo falou assim, e Paulo explicava para eles o quão necessário é possuir o reino de Deus por meio de muita tribulação. Necessário, ou seja, dá a entender de que quando você tem tribulação na sua vida, mantém você o quê? Forte tudo bem. Caminhando porque você tem o quê? Sobriedade. Sobriedade, ou seja, a situação ruim, enquanto está a situação ruim, você não se arrepende, você não se mantém assim, Senhor, eu te prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Não, tô rindo, mas é sério. Quando passa a situação, o que acontece? Você se esquece. Não, se esquece, detalhe. Você se esquece querendo se esquecer. Por quê? Porque o pensamento que vem na mente é o seguinte, não, isso acho que não era nada a ver, não. No momento mais difícil da minha vida, que as pessoas falaram para mim assim, olha, ufa, agora você tem como viver a sua vida. Uma pessoa tomou a coragem de ser usado pelo Senhor e falar uma coisa que foi contrária a todas as outras. Olha,
Aparentemente as coisas se resolveram, mas não é isso. Permanece da forma como você está e anda igual um rolo compressor, bem devagarinho, sempre constante, porque as coisas não estão como estão te dizendo. Ou seja, ufa, agora as coisas melhoraram. Encara como ainda sendo ruim, como ainda sendo provação, como ainda sendo difícil e não pare. E assim tem sido até hoje. Olha, quando nós reconhecemos o pecado da nossa vida, não é na nossa vida, da nossa vida, o nosso pecado, nós entendemos que aquilo ali nos tirou do caminho santo, nos tirou do caminho justo e nós abominamos. Aí, quando o Senhor age com misericórdia, nós lembramos dele com ternura. Nós lembramos do caminho que foi abominável com relação a Deus. Assim, mas não era tanto assim, não. Por quê? Porque não há mais o temor, porque já fomos livres daquilo ali. Já fomos livres. O Silvia, lê o versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Tá bom, então eu quero que você, por você mesmo, substitua a palavra insensato por qualquer outra que você queira colocar. Não, lê substituindo. Pelo que não sejais tolos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não sejam estúpidos como a mula. Entendam o caminho do Senhor. O Senhor quer salvar a vida de vocês. É isso que a palavra está dizendo. Entendam isso de uma vez por todas, que o que vocês estão passando aqui não se compara com a glória que está reservada para vocês. Com a glória. Então, tede paciência. Passai pela situação, caminhai na luz do Senhor, enchei as vossas lâmpadas de azeite. É isso que alimenta você prosseguir, saber que o pós-vir é eterno. Mas Ronaldo, mas não é essa simplicidade. Teoricamente é fácil, o problema é a sedução das trevas. É a sedução. Por quê? Pode falar, Beth. Com o que a Alessandro falou, desculpa, minha voz está horrível. Com o que a Alessandro falou sobre o filho pródigo, né? Sim. Então eu já escutei alguém falar assim, que o filho pródigo, ele curtiu a vida e tudo, assim, você está entendendo, né? Mas que mesmo assim depois Deus perdoou, querendo dizer que Deus é bom e tudo que você faça, né? Vai ter um final feliz, mas nem sempre é assim, né? Não é porque o pai que o recebeu falou a verdade, que ele deu muita sorte, sabe por quê? Ele lembrou que ele tinha uma vida com o pai antes. Isso. Já que tocou nesse assunto, vamos lá. Ele lembrou, voltarei para o meu pai e pedirei ele para ser filho de novo. Foi isso? Não. Ele pediu para ser tratado. Pai, me trata como o quê? Um servo, um escravo. Um servo. Porque ele queria comer? Não, porque ele queria estar perto Mas do ele pai. falou. Não, tá certo, mas eu estou te pegando. Ele falou, meu pai, os empregados do meu pai têm comida. Não tem comida. Então ele está dizendo o quê? Ele está falando que ele teria comida ou que o pai era bondoso? Pensem bem. Ele teria uma Olha vida- só, o meu pai trata bem os escravos, quanto mais a mim que era filho. Então se eu pedir para me tornar um escravo, ele me tratará bem. Ao nível, eu já não mereço mais aquela glória que eu tinha. E o pai responde o seguinte para o filho, o invejoso lá, o que estava insatisfeito. Poxa, eu sempre estive contigo, você nunca me botou um anel no dedo, nunca me fez uma festa. Filho, você sempre o quê? Esteve comigo. Mas o teu irmão estava morto. Morto. A tradução é morto. E reviveu. E a Bíblia completa. Quanto os anjos fazem festa com um pecador que se arrepende. E foi bom se tocar nesse assunto, porque o que nós vamos ver de agora em diante, até para a gente encerrar. Olha só, abro em João 1, 4 e 5. Agora vai ser só menos expositivo e mais pelo entendimento do versículo. João 1, 4 e 5. Sandro, se você achou, pode ler. Tá? Todo mundo achou? Sim. Peraí, então deixa eu achar aqui. Peraí. João 1. Isso. Lê, Sandro. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas,
e as trevas não a compreenderam. Por quê? Por que isso as trevas não compreenderam? A Bíblia diz, tem outra tradução aí? Fala, pode ler a tua. E as trevas não prevaleceram contra ela. Então, não prevaleceram. Contra ela, não é isso? Né? A finalização Isso, não é essa? contra ela. Olha bem, quando a Bíblia fala que as trevas, o que as trevas tentaram? Prevalecer. Então, prevalecer fazendo o que com a luz? Acabar. Apagar. Quando a Bíblia fala que as trevas não compreenderam, eu prefiro essa tradução, sabe o que é? O que é isso que está aqui no nosso meio, que está conseguindo fazer um buraco na gente? Você está conseguindo prevalecer, nós somos poderosos, mas no entanto, não conseguimos apagar. E repetindo, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vai para Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Ronaldo, achou? Lê bem alto. Então, pode pegar. 1:13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Certo. Uma outra tradução diferente. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso indica o quê? O verdadeiro resgate que nós tivemos no início. Tirou, Beth, você das trevas. E ainda que te tirou das trevas, se você fosse olhar a sua situação, estou usando você como exemplo, qualquer um de nós aqui, você não diria que foi tirado das trevas. Porque se o entendimento de tirar das trevas seria a vida que você tinha nas trevas melhorada, então estaríamos totalmente enganados. A Bíblia fala que ele tirou do império, tirou do reino. O que o império faz com a pessoa? Escraviza. Escraviza e domina. O que um império tem escravos? Um reino tem o quê? Súditos. Súditos. Que amam Um rei, que amam um rei, ou seja, você ama o Senhor, por isso você escolhe mudar de vida. Ronaldo, nós deixamos o pecado, usando o teu nome para simbolizar para todo mundo, nós deixamos o pecado porque amamos o Senhor, amamos e não queremos mais viver essa vida pecaminosa, não queremos mais. Foi-nos dado um reino que, independente de ter sido dado pela morte do seu Filho amado, criou um desejo em mim, eu não quero mais ser dominado pelo pecado. Compara esse versículo aí com 2 Coríntios 4:6. 2 Coríntios 4:6. As trevas são realmente o império do mal. Então tem razão da palavra de Deus se preocupar o tempo todo de dizer que Deus é luz. 4:6. Lê, Joyce, por favor. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha bem, está dizendo que quem olha para Jesus vê o que, Sandro? luz. E vê o que, principalmente? Está escrito aí. Quando olha para o rosto de Cristo, quando você A glória de Deus. A glória. Porque lembra que o que resplandece é a glória? A glória, a luz é a glória de Deus. Então ele fala assim, quando você encara o Senhor e você olha para os olhos dele, pela sua fé, pelo que você crê, pelo que você recebeu da salvação, você percebe a glória de Deus. Então todas as coisas contrárias, elas não têm força para tirar isso do teu coração. Não tem força, não tem contrariedade que possa falar alguma coisa. Então, compare, ele tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, Filipenses 2,15. Agora eu vou falar de nós. Filipenses 2,15. Vamos emendar o 13 no 15.
Acharam? Lê, irmã Elizabeth, por favor. O 13 emenda no 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Lembra que situação de Gênesis aí, que nós comentamos agora há pouco? Lembra da cidade de Sodoma e Gomorra? De Ló. Olha só, vocês fazem o quê? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de quê? De uma geração Perversa, corrupta. Ou seja, é essa pessoa que não é influenciada pelas trevas. O que acontece é que as pessoas vão e se corrompem porque se misturam. Se corrompem e fica aquela coisa assim, desacreditada acerca da verdade. Ao qual o final é corrompida e perversa, liberte o final Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então ele está dizendo o quê? Que nós somos o quê? Luz. luz do mundo. Então vamos confirmar isso. Mateus 5,14. Mateus 5,14. Silvia, achou? Todo mundo achou? 5,14. Lê, ô Silvia, o 14 até o 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como é que é eu que faço se resplandecer? Eu falo assim, resplandeça a luz. Sou eu? Eu que digo para a minha luz resplandecer? A Bíblia está dizendo que não se pode cobrir uma cidade que foi edificada em cima do monte, porque ela vai estar iluminada à noite. Não tem como cobrir. E não se pega uma luz e coloca debaixo da cama, mas se coloca o quê? No suporte, na parede, para que ilumine todos que estão na casa. Assim, o quê? Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ou seja, não é que você que vai resplandecer, não. Vou resplandecer luz para Joyce. Assim seja, se você é luz, que ela resplandeça. Ou seja, é uma ação de quem tem luz. Quem tem luz resplandece. Quem não tem luz, não resplandece. Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, nessa geração corrupta e perversa, você pode ver que a bondade e a misericórdia, elas ainda são observáveis. A corrupção é tão grande que quando uma pessoa é temente a Deus, e é uma pessoa, tem uma outra palavra, é temente a Deus e age conforme a bondade e a misericórdia, elas são observadas. Por quê? Eu contei certa vez que uma pessoa ficou brincando muito comigo na loja, o Sandro foi testemunha, dizendo assim, esse tipo de vida que você tem aí, isso não existe. Isso é vida de pessoa das cavernas, tomando cuidado com tudo. Aí tudo bem, Sandro lembra, né, Sandro? E quando foi um dia, essa pessoa estava lá na loja e eu estava do lado de cá e o Alessandro estava atendendo algumas pessoas e ela estava esperando. Quando ela chegou perto de mim, ela começou a chorar. Chorou. Ela falou assim, olha, eu quero te pedir desculpa porque, na verdade, eu tenho inveja da forma como você vive. Como eu queria, não foi, Sandro? Como eu queria ter essa vida. Confessou para mim, nunca mais brincou. Como eu queria ter essa vida. Isso quer dizer que ela chegou em casa e pensou no que ela falou. Eu não falei nada com ela, ela só observou a minha vida. Mas não estou falando de justiça, do justo gero, não. Eu estou falando do que eles observam. Como você menos espera, alguém está te observando a sua justa atitude, Ronaldo. Silvio, como você menos espera, a sua família, aonde você trabalha, está observando a sua justa atitude. Ou seja, que você, Beth, que você procede conforme o que você aprendeu de Cristo e não conforme o mundo ensina. Então a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Nós lemos Mateus 5,14. Agora, para finalizar, o último versículo. Abre em Eclesiastes capítulo 11 e vamos finalizar com esse.
Não, desculpa. Perdão, Jeremias 13:16. Lembra que nós ficamos de fazer uma comparação? Porque essa comparação é breve com relação a Jesus. Sim. Jesus falou o quê? Exortou a ter o quê? Prudência, não foi, Sandra? Sim. Ter prudência. Agora vamos ver o que Jeremias, no capítulo 13:16, fala. Acharam? Sim. Lê, Joyce, por favor. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, Ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Só o comecinho da frase, assim, só o começo antes da vírgula. Lê. 3:16. 13:16. Só até antes da vírgula. Dai glória ao Senhor, vosso Deus. Isso. O que ele está fazendo com relação a Jesus? Jesus exortou a você ter prudência. Jeremias está exortando até o quê? Óbvio, dá glória ao Senhor. Só pode dar glória quem? Você para dar glória, qual tem que ser o teu estado diante de Deus? De quê? De reconhecimento, humilhação. E isso é o quê? Uma doutrina que nós estudamos logo no início. Arrependimento. Arrependimento. Ou seja, ele está dizendo, arrependei-vos. Aí você vai dizer, como você pode provar isso? Lendo o versículo 9 e o 10. Silvia, lê o 9 e o 10. Vocês vão ver que ele está falando de arrependimento. Arrependei-vos, dá glória ao Senhor. Ou seja, ao invés de pronunciar as maldades que vocês pronunciam, dá glória ao Senhor, antes que Ele faça vir trevas pela vossa vida e vocês não têm mais tempo de vir para a luz. Continua. 9 e Assim 10. diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles. Será tal como este cinto, que para nada presta. Olha bem. Este povo maligno que não atenta para a minha palavra, um não arrependido. Um que totalmente volta em trevas. Então, na verdade, a diferença daqui para Jesus Cristo é que Jeremias exortou o seguinte: se arrependa enquanto é tempo. Porque senão, segundo a Joyce leu, o que vai acontecer? Para que vocês não tropecem nos vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, olha bem, quem é que não espera bondade e misericórdia na sua vida? Até o ímpio espera, só que ele não quer mudar o caminho. Ele não quer mudar o caminho. Esperando vós luz, ele a mude em quê, Joyce? Em sombra de morte e a reduz à escuridão. Olha só, lembra de que o que surgiu para quem habitava nessa região foi luz? Isaías? Aqueles que andavam no vale da sombra da morte, uma luz raiou. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ou seja, o arrependimento, irmãos, é a base da luz de Cristo. Quando ele fala assim, eu quebrarei a soberba da tua vida. Já pensou Deus falando isso, Beth? Eu quebrarei a soberba da tua vida. Usando exemplo aqui. Eu quebrarei a soberba na vida do Gero. Eu farei com que esse Gero que é maligno observe que meus juízos vão acontecer. Ou seja, está sempre falando para as pessoas, está sempre tentando conduzir as pessoas à palavra de Deus. Mas só que as pessoas renegam isso. Este povo maligno, olha bem, vou ler palavra por palavra. Versículo 10. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras. Se recusa, eu me recuso a ouvir. Não é somente uma coisa pontual, não. Eu me recuso, eu não vou ouvir, eu não vou. Irmão, você acha que alguém pode chegar a esse ponto de preferir as trevas? Sim. Sim, sabe por quê? Porque quando você habita nas trevas, você não aceita que você está nas trevas. Então, sabe o que você faz? Você renega tudo que vem para tentar te salvar. Você começa a falar assim, você fala, não faça isso. Vou fazer sim, eu vou. Porque as trevas já envolveram. Não consegue mais ter discernimento. Este povo maligno se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito, o desejo do seu coração, e anda após as coisas que não pertencem a mim, os deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles. Olha bem, se nós pegássemos deuses alheios, Sandro,
O que nós poderíamos simbolizar que são os deuses alheios que nós servimos no lugar de Deus? Riquezas, coisas benéficas e prazerosas, cuidar da própria vida. Irmãos, de um tempo para cá existe feio. Não. De um tempo para cá existe feio. Não. O feio sempre existiu, sabia? Eu digo isso olhando para mim. O feio sempre existiu. Mas de um tempo para cá conseguiram fazer com que o feio não exista. E quando ele existe, ele se torna famoso. Eu estou citando um exemplo. A feiura é usada para fama. Sabe? Para fama. Alguém é pobre hoje em dia? Qual é a situação que você mais vive? As pessoas sabem mais da tua vida online do que pessoalmente, não é isso? E online tem alguém rico? Tem alguém pobre? Não. Todo mundo é feliz. Você tem direito à mesma coisa que o milionário tem, não é Geraldo, isso? por incrível que pareça, o que você está acabando de falar agora, ontem pela manhã, quando eu estava saindo para trabalhar, eu olhei um rapaz e sabe quando você olha assim, mas eu conheço ele em algum lugar, mas você não se atenta de onde é. Eu olhei assim, caramba, eu conheço ele em algum lugar, mas eu não lembrei. Porque ele estava sentado assim, meio de cócoras, assim, sentado, encostado no muro da casa dele. E eu olhei e falei assim, bom dia. Mas na hora, sabe quando a ficha não cai assim, quem é ele? Eu não estou lembrado de onde é, beleza. Eu dei 5 passos, falei, não acredito. Eu não acredito que é ele. Que eu me lembrei que quando ele falou alguma coisa em um certo local que eu estava, mostrou a foto dele, eu jurava que ele estava em Dubai. Pelo tipo de, te juro, pela vestimenta, pelo sorriso e por algum filtro que ele usou. Quando eu lembro, não pode ser, não tinha como, era como se fosse assim, não tem como ser ele. Não tem como, porque estava sem. Eu não acreditei, eu fui em casa assim, não acredito. Eu fui de 5 passos depois, eu cheguei em casa falando, não acredito. Olha, eu não acredito, não tem como, não acredito. Isso foi pegadinha. você sabe que quando você exorta, quando você fala assim, alguém chega de guerra, o poder fala assim, olha, abandone isso. Não vou, por quê? Porque eu já estou tomado, eu não tenho como. Você pode ver. Já está entranhado. Isso, ou seja, eu não tenho mais como me livrar disso. E isso que as servas fazem. Elas tragam você até o abismo. Até o abismo. Ou seja, a pessoa perde o medo. Eu estou dizendo que não existe mais pobre, ou seja, o meu direito me deram, as trevas deram esse direito. O rico, o milionário, a rede social dele é a mesma que a minha. Com uma diferença. Com apenas uma diferença. Isso. A minha não tem ninguém. Mas o desejo pelo pecado faz com que eu, o quê? Saia dali? Não. O quê? Permaneça. Permaneça, continue. Um dia Uma esperança de eu vou conseguir. ter tantas pessoas que vão se apresentar diante de mim na rede social como Aquilo é esse tipo um vício. Isso aí. Negativa esperança, né? Isso aí, ou seja, eu não vou largar, sabe por quê? Porque eu já entrei, ele pode ter muito seguidor, mas eu também estou aqui. E outra coisa, eu gosto de fazer o que com relação a ele, aquele que é famoso? Imitá-lo. Não imitá-lo, mas antes... Saber, só saber. Não, Seguiu. Irmãos, tomemos coragem de assumir. Somos verdadeiros hipócritas. É uma Sabe por quê? epidemia, né? Porque nós oferecemos para o homem igual a nós e que não conhece a Cristo a glória que deveria ser para Deus. Ou seja, eu prossigo porque me transmite muitas coisas boas. Como é que alguém tem, uma pessoa como você tem milhões de seguidores, né? Isso, Jesus. mas então, não é isso. A pessoa quando diz que não vai sair, estamos finalizando aqui, ela faz o seguinte, já então que isso aí que está errado, eu vou incluir a palavra aqui. Todo dia eu vou falar da palavra, mas na verdade você quer permanecer naquele local. Então você usa a palavra como uma ferramenta. Tipo um levita. Tipo o quê? Tipo um levita que foi contratado. Ah, sim, é contratado como sacerdote, tem um dia de direito. Então é isso, a pessoa ela quer uma vida ali, uma vida. Outra coisa, as meninas são famosas, pode ver, as meninas são famosas, perderam totalmente a vergonha porque se expor numa câmera gera o que elas desejam
Então, na verdade, as trevas fizeram, entre aspas, uma coisa boa. Também revelaram. As trevas revelam quem você é, mas sem você poder sair delas. Ou seja, você é isso aqui, ó. Você está preso aqui. Você é isso aqui. Quando aquele que ama a luz vai para a luz, porque suas obras são feitas em Deus, não é isso? Mas o que não ama Deus não vai para a luz, porque vai ser repreendido do seu caminho. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, meu Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de bondade, Deus em cuja presença nós estamos, Pai. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Te agradecemos, Pai Santo, porque não podemos negar, Senhor Deus, que a tua palavra nos tem orientado, Pai. E se nós abandonarmos, estamos abandonando, sabendo que estamos abandonando a verdade, Pai. Senhor Deus amado, não queremos, não desejo continuar em qualquer tipo, aparência de vida que esse mundo aceita, Pai. Senhor Deus amado, que haja no coração dos irmãos a evidência da revelação do que foi visto aqui hoje, Pai Santo, que nós devemos andar na luz, porque aquele que anda em trevas não sabe para onde está indo. Senhor Deus amado, conserva o coração dos irmãos, conserva a mente, protege a mente de todos os ataques, Pai Santo, que esse mundo provoca, tentando mudar a concepção que temos no nosso coração do Teu senhorio, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela revelação da Tua palavra. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.